Olá, como vai? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Conversando com Axé, comigo, Babalorixá, Ricardo de Lalu. Bem, como sempre, né, meu adupé aí a todos vocês que sempre estão acompanhando o canal, tá bom? Não deixem de compartilhar, deixar seus likes. Quem é novo no canal, se inscreva, né? Acione o sininho aí para você estar sendo notificado, né, sobre os meus novos vídeos, que semanalmente eu tento estar colocando toda semana um novo vídeo. Às sextas-feiras eu estou fazendo a minha live às 10 horas da noite, né, às 22 horas aqui pelo canal. E para responder, tirando as dúvidas, né, as pessoas fazem muitas perguntas às vezes por causa do vídeo. Então eu, em vez de ficar respondendo nos comentários, eu resolvi fazer essas lives às sextas-feiras para estar respondendo essas dúvidas, tá bom? Bem, como vocês já viram aí o título, eu quero estar falando sobre os nossos mestres, né, nossos compadres, nossos catiços, nossos mavambos, né, nossos companheiros aí, que é os Exu e as Pombogira, né, entidades aí que a gente trabalha na linha da esquerda, né, no terreiro de Umbanda, e no Candomblé também trabalhamos com essas entidades. Então, assim, eu já ouvi essa frase, né, como eu coloquei no título aí, né, Exu e Pombogira fazem você promíscuo, né, te tornam promíscuo. E eu discordo dessa frase. Eu acho até, na verdade, um absurdo alguns babalorixás e alorixás divulgarem essa frase, falarem isso, de que os mestres de esquerda, né, os nossos Pombogira, nossos Exu, nos fazem promíscuos, né? Porque não é verdade, tá? Até porque, vamos deixar muito bem claro, não é toda Pombogira que era uma prostituta. Enquanto viva, né, antes de se desencarnar, ela tinha uma vida de prostituição e ela se tornou uma Pombogira quando faleceu. Não é verdade isso. Também não é verdade que todo Exu é porque ele era malandro, ele era boa vida, ele era um bêbado, ele era um boêmio, né, um ladrão, morreu e se tornou um Exu. Também não é verdade isso. Tá? Temos que estudar muito aí a espiritualidade. É obrigação de um babalorixá e alorixá estudar sobre a sua religião, sobre a sua espiritualidade, porque nós somos espíritas. Eu não cultuo espírito, cultuo orixá. Não, amigo, orixá é um espírito. Se ele andou na terra, ele teve uma vida terrena, ele é um espírito divinizado, evoluído, se tornou um Deus. Mas eles são espíritos. Está aí a prova dos itãs de Xangô, que não nos deixam mentir. Então vamos ser um pouquinho mais mente aberta e estudar sobre as religiões, né? Sobre o catolicismo, o espiritismo, sobre o judaísmo, o budismo, o islamismo, porque a gente tem como líder espiritual, temos a obrigação de entender pelo menos um pouco de cada religião. E o espiritismo, né, que vem através da Umbanda, porque a Umbanda, ela é uma religião como o Candomblé. Ela tem seus fundamentos, os seus dogmas. Porém, as entidades, os espíritos que descem no terreiro de Umbanda, ele não é um bandista. Você não pode falar que meu caboclo Ventania é um bandista, que o caboclo Tupinambá é um bandista. Um bandista é o filho do caboclo. O médium é um bandista, a entidade não. Então, eu vejo os babalorixás falar, não pode misturar Candomblé com Umbanda, não pode misturar Candomblé com essas entidades de Umbanda, mas o orixá não é do Candomblé. Exu Lalu não é candomblecista. Eu, Ricardo, sou candomblecista. Exu Lalu é uma divindade. Inhansã, Oxodô, são divindades. Eles não são candomblecistas. O Candomblé é uma religião constituída pelos homens e não pelos orixás. A Umbanda é uma religião constituída pelos homens e não pelas entidades. O seu Toco Preto, eu, como já falei em muitos vídeos, eu tenho muito orgulho, muita dívida com as minhas entidades, né? Então eu incorporo com o seu Toco Preto e com o seu Meia-Noite. Eu trabalho com essas duas entidades, né, mavambos, eu prefiro chamar eles de mavambo, né? Eu sou de Exu, então eu não gosto de chamar eles de Exu. Também não gosto da palavra catiço, né? Eu gosto do mavambo, mestre mavambo. Então eu viro nos dois mestres mavambo, seu Meia-Noite e seu Toco Preto. Eu já fui da Umbanda e tive que me iniciar no Candomblé. Então eu incorporava essas entidades, eu incorporo com essas entidades desde os meus 17 anos de idade. Hoje eu tenho 47, então eu trabalho com essas entidades há 30 anos.
né? Com meu caboclo Ventania, meu mestre Januário, meu marujo Mariano, né? Meu boiadeiro, seu Zé do Laço, tá bom? E nenhuma dessas entidades me levaram para a promiscuidade. E eu também não misturo os rituais. Quando eu faço um ritual aos meus mestres mavambos, eu faço ritual exclusivamente aquele dia, ou às vezes mesmo até aquela semana, é exclusivamente para eles. Quando eu faço rituais para o meu caboclo, Ventania, aquele dia, às vezes até mesmo aquela semana, é exclusivamente rituais destinados aos caboclos. Quando eu faço para os orixás, idem, é aquele dia ou a semana inteira é destinada aos orixás. Então, e essa mistura não pode ser feita. Agora, eu faço tudo no mesmo espaço, né? Eu tenho um único espaço para todas as entidades. Cada um no seu quadrado, mas todos na mesma casa. Porque o barracão, onde o orixá pisa, é o mesmo onde eu piso. E se eu posso pisar, as minhas entidades também podem pisar, pois elas são meus mestres, como os orixás também são. Então, não existe a promiscuidade vinda do caboclo da Pombogira. Muito pelo contrário. Eu gosto de dar muitas as minhas experiências pessoais. Os meus dentes quebrados, como eu já falei em outros vídeos, foi meus Exu que quebrou. E o meu mestre, o Mavambo, o seu Toco Preto, veio me explicar. Eu não nasci para balorixá, né, gente? Né? Na época, quando eu quebrei meus dentes, eu ainda não era iniciado no orixá. Tá? Então não foi nem Exu Lalu que quebrou meus dentes, e sim o meu mestre, seu Toco Preto. Por quê? Na época, quando eu quebrei meus dentes, eu tinha 18 anos. Eu bebia, e bebia bastante, bebia muito uísque, e não andava em boas companhias não. Nunca roubei, nunca matei, nunca tive uma arma, nunca participei de nada. Porém, eu tinha assim amigos que praticavam coisas e tinham dinheiro para me pagar o meu uísque, né? Então eu ia encontrar com eles ali para a gente beber. E eu andava muito com essas pessoas, porque elas me pagavam as minhas bebidas. A gente conversava sobre vários assuntos, e ali, né, eu tinha 18 anos. Né, gente? A gente fazia samba, né? Eu era da boemia. E um dia, voltando para casa de garupa com um amigo meu numa moto, a moto simplesmente derrapou na pista. Eu estava olhando para o lado, não estava prestando atenção no caminho, já era umas 2 horas da manhã, estava alcoolizado, estava bêbado. E aí, quando eu caí da moto, eu bati a boca no chão. Não aconteceu absolutamente nada com a moto. Quem estava guiando a moto, também não aconteceu nada com ele. Só eu quebrei minha boca. Quebrei os meus dentes, um ficou enfincado no chão. Chorei muito, eu tinha os dentes muito bonitos. Eu tinha 18 anos, né? Foi terrível quebrar minha boca, perder minha boca. Mas depois de muito tempo, eu me afastei da Umbanda, que eu fiquei com raiva, não queria mais frequentar, não queria mais incorporar, xinguei, foi difícil, né? Como eu disse, eu tinha 18 anos. Mas aí ele veio me explicar. Quando eu finalmente tive a mente aberta para entender e ouvir a explicação ela veio. E a explicação era, fizeram aquilo que era para mim não morrer. Quebraram os meus dentes para me afastar justamente da bebida, porque eles já tinham mandado eu parar de beber e eu não tinha obedecido. Me fizeram afastar da bebida e desses amigos, né? E realmente eu me afastei, porque quando eu quebrei meus dentes, eu fiquei com vergonha, eu não saí mais de casa, eu fiquei sem sair de casa, eu não falava com ninguém, eu me afastei de todo mundo. E era essa a intenção deles, me afastar de todas essas pessoas, porque elas não eram boas para mim, né? E iam acabar me corrompendo, né? Então Exu me afastou disso. Então o seu mestre, meu Santo Senhor Meia-Noite, quando eu Toco Preto, me obrigaram a parar de beber. Foram eles que me fizeram parar de beber, e eu não bebo, porque eles mandaram eu parar de beber. Eu não bebo, eu não fumo, não saio para balada, eles não permitem que eu faça muitas coisas erradas, eu não posso fazer feitiço para ninguém, eu não posso desejar o mal para ninguém, porque toda vez que eu desejo o mal para alguém, esse mal vem para mim. E tudo isso são as minhas entidades que me livram. Então elas nunca me levaram para a promiscuidade, muito pelo contrário. Uma pombogira, um Exu, eles são pela família, eles estão para proteger
você e a sua família. Quando você tem o Exu e a Pombogira montados na sua casa, e você os alimenta e você cuida deles, em troca eles cuidam de você. Essas entidades são de vibração baixa, são pessoas que faleceram, que cometeram coisas erradas durante a sua vida. Alguns podem até ter sido pai de santo, mãe de santo, e usaram da religião para fazer feitiçaria, para fazer o mal, tá? E aí se tornaram esses espíritos de baixa vibração. Se eu tô com o preto mesmo, meu Exu que eu trabalho, ele era feiticeiro, ele sempre fala. Ele era feiticeiro, só que só fazia feitiçaria para o mal. E então, para ele se resgatar, para ele se evoluir, ele me ajuda, sendo o meu protetor, sendo o protetor da minha filha, ajudando a minha casa, ajudando os meus filhos. A minha Pombogira, ela ajuda a mim, os meus clientes, protegendo as minhas filhas, que nenhum mal aconteça aos meus filhos de santo, pois toda vez que eu faço orô para as minhas entidades, eu peço pelos meus filhos de santo, pelos meus filhos carnais e espirituais, tá? Então eles são a nossa proteção. Por quê? Eles são mais fáceis de nos proteger até mesmo do que algum Exu. Porque eles estão mais próximos de nós, eles entendem mais as nossas necessidades. Então essas entidades, elas são importantes porque elas apaziguam muito melhor a nossa primitividade. O nosso desejo, às vezes, de fazer o mal a alguém, se você está com vontade de se vingar, se você está com vontade de fazer o mal a alguma pessoa, vai e corte para Exu. Corte para o seu Exu, corte para a sua Pombogira, sem pedir nada. Não é para você pedir o mal para ele, simplesmente corte e fala obrigado. Obrigado por serem meus guardiões, por serem meus protetores. Eu garanto para vocês que, ao passar de alguns dias, essa sua vontade de fazer o mal a outra pessoa, ela vai passar. Se você tem problemas com bebidas, com droga, monte um Exu, monte uma Pombogira e os alimente. Que com o passar do tempo, você vai largar a bebida e as drogas. Porque isso já aconteceu comigo, eu já usei droga, não tenho vergonha de dizer, já bebi, já usei droga, nessa época eu já fui jovem, né? E eu não nasci babalorixá e tenho muito orgulho de, graças ao Exus, aos meus compadres, ao meu orixás, eu ter abandonado tudo isso. Tá? Então, eles não me levaram para a promiscuidade, pelo contrário, se eu meia-noite eu estou com o preto, eles me tiraram da promiscuidade, pois eu bebia, usava droga, né? Saía com qualquer pessoa, com qualquer mulher, não estava preocupado com isso, e eu não faço mais nada disso há muitos anos, não é de agora, eu não faço isso há muitos anos. Eu não posso sair com qualquer mulher, eu não posso me envolver com qualquer pessoa. Eles afastam da minha casa toda e qualquer pessoa negativa, até mesmo o filho de santo, que de repente está aqui com o coração, com maldade no coração. Meus compadres, se eu estou com o preto meia-noite, afasta. Exu orando o portão, afasta. E eles ajudam nisso, porque eles enxergam melhor a maldade dentro do coração de um ser humano do que os orixás. Os orixás são divindades. Eles são divindades, eles não enxergam às vezes a nossa maldade, eles enxergam às vezes a sua intenção, né? O orixá, ele não é punidor, ele é apaziguador. O orixá, ele está aqui para apaziguar. Agora, os orixás, as entidades, os mavambos, né, os mestres mavambos já não. Eles já são punidores, eles castigam a gente, eles falam a verdade. Muita gente não gosta de Exu e Pombogira, porque se ele fosse sentar na frente de um Exu e de uma Pombogira, ele vai ouvir um monte de verdades. E verdades essas que a pessoa não quer ouvir. Então aí ele vai lá e fala mal aquela Pombogira é maluca, fala aquele monte de coisa de mim, ela é maluca. Nossa, aquele Exu é um mentiroso. Será mesmo? Que vantagem a Pombogira e aquele Exu tem de contar mentiras? Se você vai conversar com o Exu, com a Pombogira, ele vai contar o que tem que contar. E ele não está preocupado em mentir ou falar a verdade. Ele está simplesmente preocupado em contar o que ele sabe. Porque é isso que as entidades fazem. Elas contam o que elas sabem. Se é mentira ou verdade, aí também não é problema delas. Mas se você senta na frente de uma Pombogira, de um Exu, esteja preparado para ouvir verdades. E você vai ouvir. E esteja preparado para ela te dar uma bronca. E esteja preparado para ela te dizer não. Porque eles vão dizer não. Você às vezes vai pedir para uma Pombogira um determinado assunto e ele vai falar para você que não pode fazer, que você não pode fazer isso, que você não deve fazer isso, que isso vai te prejudicar. E as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem levar bronca, as pessoas não querem aprender.
Porque todo mundo tem a sua vaidade exacerbada. Todo mundo não, quem não gosta dessas entidades. Porque eu gosto muito delas, tudo que eu faço aqui, eu consulto o jogo de búzios, mas também consulto os meus mestres Mavambo. Eu não tenho vergonha de falar sim, eu converso com eles sim. Às vezes eu estou com dúvida, sim, vou lá conversar com eles, eu incorporo e vejo o que eles têm para me trazer de recado. Porque, como eu disse, eles enxergam a maldade do meu coração, eles enxergam a maldade dos meus filhos de santo, eles enxergam a maldade dos meus clientes. E eles nos livram dessa maldade, eles nos livram dessa falsidade. Eles nos livram da falsidade, da promiscuidade, da maldade, da inveja, do inimigo oculto, porque nada é oculto para os mestres Mavambo, nada. Então, gente, vamos abrir a mente, vamos trabalhar. O candomblé é uma religião pluralista. O candomblé foi fundado por um babalaô, um ayalorixá, um ogã, e diz até que tinha até muçulmano no meio. Tá? O axé barroquinha, só pesquisarem, vocês vão ver que entre os fundadores até muçulmano tinha. Então não existe candomblé puro. Candomblé já é uma religião que nasceu misturada. Então esse negócio de falar que eu não misturo candomblé com entidade de Umbanda, isso aí é uma falácia, tá? Até porque a entidade ela não é da Umbanda, ela é uma entidade. Até porque o orixá não é do candomblé, o orixá é uma divindade. Então você não pode misturar divindades e entidades no mesmo momento, no mesmo ritual. Isso seria uma sandice. Como eu já expliquei em outros vídeos, as vibrações energéticas de um orixá é uma e das entidades são outras. Então caboclo, mestre Mavambo, os mestres juremeiros, eles vibram em outra vibração diferente dos orixás. Então eles não se misturam, né? Nós somos intermediários entre os orixás e os mestres Mavambo, porque nós somos o polo negativo, né? Então, por isso que nós temos facilidade em conectarmos tanto com as entidades quanto com os orixás, pois todos eles estão aqui, gente, em diferentes campos energéticos, em diferentes dimensões, mas todos estamos aqui, no mesmo plano terreno, tá? Então a gente não pode misturar. Agora, falar que o meu queto é puro, como assim? Candomblé puro não existe, o candomblé já nasceu de uma mistura. É uma questão apenas de pesquisar um pouquinho, que você vai saber que toda a família de candomblé, as casas tradicionais, nasceram de uma mistura. Todas. Então não existe candomblé puro, não existe, está errado misturar candomblé com entidades. Isso não existe. Tá? O que eu não posso é fazer um toque de caboclo com uma pessoa vestida com um olhar na terra. Isso eu não posso. Eu não posso estar fazendo um olubagé e vir aqui um mestre Mavambo no meio do olubagé. Isso seria maluquice. Porque, como eu disse, são energias diferentes. Na hora das divindades, só as divindades, né? Tem todo o ritual de preparação da casa, de limpeza da casa, para que venham essas divindades. Na hora dos eguns, que são os mestres Mavambos, os mestres, é outro preparo. Então são momentos diferentes, isso com certeza. Agora o chão é o mesmo. O chão sagrado é para todos. Se dentro do meu barracão eu piso, meus orixás pisam e eu também piso, as minhas divindades também podem pisar. Cada uma no seu momento, tá bom, gente? Então é isso, as entidades, os mestres Mavambos são maravilhosos, eles são nossos guardiões, nós precisamos muito da proteção e da orientação deles, tá bom, gente? Então eles nos livram justamente do contrário, eles nos livram justamente da promiscuidade, da falsidade, do roubo, da ganância e do ódio. Tá bom, gente? Então, cultuem sempre a sua ancestralidade. Nunca negligencie a sua ancestralidade. Tá bom, gente? É isso. Eu agradeço, né? Meu adupé a todos mais uma vez. Até o próximo vídeo, né? Meu mojubá a todos. Odabó.